eletrônico industrial é na Globetech. Trabalhamos com uma grande variedade de produtos eletrônicos. Multímetros, alicates, termômetros, equipamentos de segurança, controladores de temperatura e muito mais. Venha nos visitar. Rua Henrique Heroles 584, Alto do Ipiranga. Acesse nosso site www.globetech.com.br e conheça nosso e-commerce. Globetech, tudo em eletrônico industrial. Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a esta videoaula. No tutorial de hoje vim trazer aqui para vocês, prosseguindo com um vídeo aí de RF, e nós já fizemos transmissores, receptores aí essas semanas anteriores, e como eu falei para vocês, eu gosto de pegar no caso, o fio da meada aí e concluir ele, tá certo? Até eu acabar enjoando. Então você faça os pedidos aí. Se não tiver peça a gente pode fazer, mas se não tiver peça aí, pode ser que o teu vídeo não saia, ok? Estou aqui então com minha protoboard já preparada. Esse é um circuito, é um medidor de RF que nós vamos estar fazendo o vídeo hoje. O esquema vai ficar disponível para download no link abaixo do Mega, se você quiser imprimir, e também do Google Drive. Se você quiser adquirir alguns componentes que para você pode faltar, você pode estar adquirindo junto à Globetech, vai aparecer um vídeo no início aí. Não vou me prolongar mais, não pode ficar muito grande aí e tal. Mas Globetech tem todos os componentes, acessórios, ferramentas, tanto para você robista, para você que trabalha aí consertando aí na sua técnica, quanto para a indústria, então uma loja muito completa. Ok, e a maioria desses componentes que nós utilizamos aqui, ela tem, se não tiver a maioria, se não tiver tudo boa parte, ela tem, ok? Então essa é uma sonda, um medidor de RF, a potência do RF de saída do nosso transmissor. Já fizemos vários transmissores, mas nós nunca fizemos um circuito assim para medir intensidade, fora o uso do watímetro. Então aí para você que não tem o watímetro, nós vamos estar fazendo esse circuito, talvez futuramente trazendo um frequenciômetro, frequencímetro aí também pode ser chamado, para estar testando a frequência de saída do teu estágio, do estágio de RF, do teu linear, ou até mesmo do teu transmissor em si, ok? Então, é um circuito muito simples que você vai utilizar no multímetro na saída DC, na menor saída DC do multímetro. Tem alguns multímetros que não vai funcionar, por exemplo, talvez em multímetro alicate, amperímetro na realidade, que não tem, só tem a escala de 1000 volts e não tem uma escala maior. Então nós precisamos de uma escala de voltagem contínua bem baixa para estar aplicando esse circuito. Nós vamos precisar de 9 componentes. O esquemático é este aqui. Vai então conectado num cabo 50 a 75 ohms, direto do transmissor aqui, conectado na antena aqui. Pode ser uma antena, um cabo de meio metro, de 1 metro, que você quiser utilizar, ou pode ser um toquinho de cabo assim, mas ele deve ser parafusado. E aqui nós vamos conectar as ponteiras, este lado aqui o positivo e o GND, ok? Então vamos precisar de 2 vezes 100 ohms. 2 vezes 100 ohms, pode ser por 1 watt, 1 watt e meio, 1/4 de watt, 1 watt e meio para cima, pessoal, já tá louco de bom. Você vai precisar então de um resistor de 68K. 68K é azul, cinza e laranja. De 100 ohms ele é marrom, preto e marrom. Nós vamos precisar também de 2 capacitores cerâmicos aqui de 100 NF de código 103, 2 peças. Nós vamos precisar também de 2 peças de capacitor cerâmico de 1 NF
de código 102, discriminado no corpo. Fácil de estar encontrando em sucata. Sucata de televisor, receptores de parabólicas, você consegue encontrar. É muito fácil. Se você tiver rádio também. Bobina de 100 UH. É uma bobina de 100, pode ser no estilo resistor. Eu venho sempre, quando eu vou fazer um vídeo, eu venho demonstrando vários tipos que choque de RF tem vários modelos diferentes. Geralmente, quando ele não é resistor assim, estilo resistor, ele vem UH no corpo discriminado. É muito fácil, tem uns verdinhos, azuisinhos, tem vários tipos, estilos. Tem aquele estilo colmeia, o estilo colmeia é o melhor choque de RF justamente para RF, o de colmeia. Se você não sabe qual é só dá uma pesquisada no Google lá, digita rapidão, papapá. Choque de RF colmeia é muito fácil. Tem outros choques RF, nossa galera, existem em centenas. Acho que é o componente que mais existe de diferentes formas é ele. Esse aqui é contado como um resistor mesmo, marrom, preto, marrom. Vai ser de 100, ok? Às vezes ele vem com a listrinha prata aqui, até dourado. Nós vamos precisar talvez do componente mais crítico, mas não muito difícil. Então, 2 vezes de resistor aqui. Opa. 2 vezes de resistor de 100, ok? 2 vezes uma vez de resistor de 108K, ok? 2 vezes de 100 NF, ok? 2 vezes de 1 NF, ok? 1 nanofarad. Um diodo BAT42, o BAT47 e um N5711 germânio ou qualquer de germânio. Eu encomendei da Globitech, mas não chegou ainda, então não vai dar tempo de utilizar aqui. O choque DRF, ok. O diodo de germânio aqui, o tem uns e sucata. Fica até às vezes chato mesmo falar, pessoal, você consegue encontrar em sucata, sabendo que eu divulgo a Globitech, mas às vezes para um projeto assim, compensa mesmo achar de sucata. Se você quiser desossar televisores velhos, receptores antigos de parabólica, muito comum encontrar. Rádios antigos da década de 90 para frente, aqueles muito antigos lá, pessoal, não consegue encontrar nada de bom. Década de televisores, a década de 80 para cá, consegue. O nosso diodo de germânio é este camarada aqui, que no meu caso é o 1N47, ok? Ele vem discriminado, esse aqui é um original, mas na verdade eu vou utilizar outro aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Tem um N75 de germânio. Tem um N52. Esse grande aqui, deixa eu ver. Um N47 eu já vi, né? Mas não é esse que eu quero. Um N75. Um N52, acho que é o último ainda, né, pra variar. Um N75. Acho que é esse aqui mesmo, até o primeiro que eu peguei. Achei ele aqui, é um N34, é o mesmo um N60, vamos ver, um N34 ali, então eu vou utilizar esse. Mas tem outros de germânio aqui também, por exemplo, esse daqui é um diodo de germânio, o positivo dele vai para esse lado aqui, saindo. Esse outro aqui é um outro diodo de germânio. Por que diodo de germânio? Porque ele consegue ter, diferente de outros diodos, ele consegue ter uma sensibilidade maior. Por via das dúvidas, se você não tiver, você pode usar no lugares aqui o de silício mesmo, que é um N4148. Ok? Se você não tiver o de germânio, mas em último caso, se você tiver, né, toda a vida aí, ele vem diferente, às vezes ele vem bem amarelinho, o de germânio parecido com o N4148, o N5711,
Ele é muito parecido com o N4148. Tem uma conexão aqui então que vai de antena para a antena, um cabo coaxial aqui. A nossa protoboard tá aqui então, tá prontinha para ser soldada. Esse lado aqui foi estranhado nessa parte para ele fixar. E nós vamos estar desenvolvendo. O meu esquemático vai estar ali, eu vou seguindo o plano aqui, tá certo? Vamos colocar então os resistores de 100 ohms. Outro detalhe aqui, o cálculo então ohms por watt, então vai ser V ao quadrado por R. E o valor então da carga é por 50 ohms. Tá certo? Mas pode ser um cabo de 75 ohms aí também, tranquilo. Achei que essa protoboard ia ficar muito longe os pontos de solda ainda, mas... Outro detalhe aqui, que esse medidor de RF, essa sonda de RF, ela só mede... só vai medir transmissores que com no máximo 10 watts. Na realidade, você consegue medir, não foi eu que desenvolvi esse projeto, né? O blog aí é o blog do Pico, mas lá só tem um blog, mas aqui eu estou explicando melhor. Tem vários outros, quem entende de eletrônica, o projeto é meio padrão, né, galera? É tudo meio parecido aí, muda algum outro detalhe. Qualquer pessoa que entende de engenharia aí sabe montar esse circuito tranquilamente. Até técnicos. 2 resistores já foram soldados. Agora vai o nosso diodo de germânio. O de germânio é utilizado justamente para a RF, desde o começo lá no rádio de galena, para ele ter aquela sensibilidade boa. Agora vai 2 capacitores aqui, o capacitor C1 e C2, que são 2 capacitores de 10 NF. Eles vão em paralelo, assim como todos os outros componentes. Voltando àquele assunto, você pode medir transmissores com até 100 watts de potência, mas o recomendado não utilizar, não fazer a medição aí por muito tempo, porque a impedância ela pode retornar aí para o transistor e acabar queimando ele. Vamos soldar agora o nosso choque de RF. Capacitores de um NF, que são de código 102. Por último, agora, o último componente na realidade é um resistor de 68K. Eu não sei informar a precisão desse circuito aqui, se ele é preciso como um watímetro mesmo. Nós até vamos fazer um teste ali. Às vezes você não tem condições ou não mora num local muito propício ainda, onde tenha componentes, ferramentas.
Então tem um multímetro aí, faz esse circuito aí, já acaba quebrando galho. Vamos soldar agora por último os fios aqui que vão para a nossa ponteira de teste lá do nosso multímetro. Pronto, então nosso circuito já está terminado. Se você quiser ainda pegar, fazer uma caixinha blindada para ele, vai ficar mais top ainda pegar. No caso esse que eu retirei do televisor também, da saída para a antena. E se você quiser melhorar esse circuito aí, fazer então uma caixinha blindada, para evitar fugas ou até capacitância parasita aí, que pode estar interferindo no circuito como um todo, você pode estar desenvolvendo. Então esse aí é o circuito, nós vamos partir agora para o teste. Voltando aqui com o teste, então, pessoal, como vocês podem ver, meu multímetro já está ligado, DC contínuo na escala mais baixa aqui. Nós podemos ir alterando também. Agora tá 2.5 volt. A gente pode ir regulando aqui. Então a forma de você estar medindo, meu transmissor está ligado lá. Vou tirar a ponteira aqui para vocês verem. Agora desconectou aqui. Agora saiu as duas ponteiras. Vamos tirar a ponteira novamente aqui. Então é isso aí, pessoal. O cor digital também funciona. Se meu cabo aqui tá meio ruimzão, mas vamos lá então. O cabo de 50 ohms é um cabo de 1 metro, 1,5 m. Então nós conseguimos fazer a medição, só cuidado com o cabo que você for utilizar, o quanto menor cabo é melhor. Então esse é o circuito, ele funciona talvez melhor com o analógico, mas não que o digital não funcione. Mas ele pode dar leituras diferentes aí com o digital. Vamos remover o analógico. Eu tô mexendo com o cabo aqui com a minha perna, o cabo 50 ohms aqui. Dele começa a dar algum mau contato lá no transmissor e esse cabo tá muito ruim. É recomendado cabos novos e os melhores possíveis aí para esse tipo de projeto. O teste aqui, então, vamos aprimorar um pouco melhor esse teste aqui para vocês. Meu multímetro está aqui conectado ao meu pequeno medidor de RF. Então, como vocês podem ver aqui, ele está dando mais de 2 watts. Aquele transmissor que eu já tinha mostrado a vez passada aí para vocês, ok? Agora eu vou mexer no trimmer do ajuste já da saída do RF. Vocês vão ver, aqui ele está configurado para obter o melhor resultado, ok? O meu trimmer ele já está fixado, eu até passei uma canetinha permanente para marcar a posição de melhor potência. Agora eu vou regular o meu multímetro, o meu transmissor, vocês vão ver que ele vai alterar aqui a potência do meu
da saída DRF. Eu vou ajustando aqui devagar. Como vocês podem ver que o ajuste do transmissor é fundamental, porque às vezes um ajuste mal feito pode deixar aí o transmissor pode te oferecer 2 watts com uma frequência aí com uma saída de RF muito baixa. Eu dei meia volta no trimmer, agora eu vou concluir e voltar para a posição original. Ele pode ficar mais fraco ainda. Ok, essa é a posição original, então, que ele consegue obter o melhor rendimento. Então, eu queria mostrar para vocês o ajuste lá no trimmer é normal. Pelo menos você conseguir saber onde vai ter, então, a melhor saída DRF, ok? Aí é só vir aqui e fazer o download do esquema eletrônico.